Olá, pecadores, pecadores, CCBistas, pecadores em geral, CCBistas, suas criaturinhas dos infas. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, aqui, especialista em pecadores. CCBistas, só nessa bagaça aqui você tem os santos palavrões, mas só aqui o canal que mana leite, mel, azeite, vinho, trigo, cevada, oliveiras, centeio, o puro trigo para se fazer a pura farinha, para se fazer os pães da proposição, bolos asmos e coscorões asmos. Só aqui nessa bagaça, aqui o canal que é referência e não cópia. Porque aqui, meu filho, aqui tem credibilidade. Aqui é o canal, só aqui você encontra o nardo, o açafrão, o cálamo, a canela, a mirra, a aloés e a cássia. Cássia, madeira, para fazer incenso e óleo. Aquela plantinha lá, caríssima. Olha que você está no santo canal, já falei, a graça, só lá que sairão os salvos. A congregação é o caminho certo, é o caminho único, é o único aprisco, o resto é CNPJ, endereços comerciais, que é blá 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 e blá blá blá. Ó, tem aqui um áudio. Um áudio. Não, você viu o embramador lá no culto online? O Salvatore? Ele diz que evangelizar é um dever. O que é um dever? Dever é um mandamento, é uma ordem, é uma obrigação. Ele diz que o CCB evangelizar é um dever. Apareceu outro dever aqui. Se bem que esse dever aqui, ele era dever, mas não falado assim abertamente, sabe? Mas agora se tornou um dever. Dever. Eu vou lhe contar o que significa essa parada aqui, sabe? Como está escrito aqui em Miqueias, ó, aqui em 7 de Miqueias 3, está escrito assim: as suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire. Você sabe o que significa isso? O príncipe inquire? Inquire do verbo interrogar, perguntar, saber, averiguar, investigar e fofocar e, saber das coisas. O príncipe inquire. Eu vou explicar isso aqui que está em Miqueias, que você, na sua santa ignorância, não sabe disso. O cavaleiro passa real. Tem um áudio aqui e você vai ver o rodar bagaça aqui. Aí você vai ver, ó. O compromisso do ministério. Como o ministério põe um compromisso no CCBista. Todo CCBista tem esse compromisso de congregar. Como eu já falei aqui, se você não congregar na congregação, você não é crente. Não interessa o que você faça no seu dia a dia. Se você não congregar, você não é crente. Se você é chamado de parou na fé, parou na graça. Quando você para de congregar, você parou na graça. Esse é o jargão, essa é a real. Essa é a sua condenação. Você parou na graça, se parar de congregar. Toda aquela irmandade acha que você está pecando. Tá, Você pode voltar, ficar ali numa boa e tal, mas você parou de congregar, meu filho. Se você congrega pouco, você é enfermo na fé. Você não é fortão. Você não é... Sua reputação de crente fervoroso e crente assíduo é se você congregar. Não interessa o que você faça lá fora. Congregue e boa. Sabe? Essa é a lei na congregação. O resto é falsidade, sabe? Então o ministério é quase um padrão. Você começa a faltar nos cultos por algum motivo, seja trabalho, seja cansaço, seja você entender que não é preciso congregar. Todo dia está no culto, por exemplo. Ou no culto da sua comum. Você decide assim, vou congregar só uma vez por semana. Você decide isso, e aí, o que vai acontecer se você pensar assim? Vou congregar só uma vez por semana.
Eu não vou congregar eu vou congregar uma vez por semana, mas vou congregar em tal lugar. Não vou ser obrigado a ficar aí nessa tal de comum, não. Se você fizer isso, o que é que vai acontecer com você? Se você não tiver ministério, vai acontecer isso que eu vou explicar para você. E se você tiver ministério, um abraço. Não, ministério não é cargo. Por exemplo, se você for músico e congregar só uma vez por semana, você está enrolado, meu filho. Nossa, o ministério vai colar em você, vai jogar tanta pedra em você do púlpito que você está lascado. Se você tiver um cargo, você perde o cargo. De um jeito ou de outro, você vai perder o cargo. Vai, meu filho, vai, porque você não vai aguentar. Se você congregar, se você não tiver cargo e não for em reunião, naquelas reuniões que a vagabundagem faz, é reunião de porteiro, é operadores de som, é irmã do banheiro, é manutenção, é dos auxiliares. Se você não for nessas reuniões, já era, meu filho. O ministério vai forçar você a renunciar, que o ministério tem as manhas de fazer isso, que eles são o pai dele, é o capeta. Então é só colar. Eles recebem as instruções do pai. Que susto. E aí você acaba entregando o ministério. Sabe? Então o ministério, eu vou lhe explicar para você. Então o que o ministério faz? Baseado aqui no príncipe Inquire. Aí vem o ancião, por exemplo, você congrega pouco. Não, eu não vou rodar o áudio, aí depois eu entro aqui. Aqui, ó. Escuta o áudio. Fala para todos nós aqui, não deixemos de ouvir a santa palavra de Deus. O áudio não está bom, mas ele disse aqui, não deixemos de ouvir a santa palavra de Deus. Santa aqui é o que a vagabundagem prega no púlpito. Aqui é que é santo, sabe? Não é a escritura, é ouvir a palavra, ouvir a palavra que eles pregam lá. Não é a leitura, é o que eles falam. Esquece a leitura. Então, quando ele fala aqui, ó. Esta noite Deus fala para todos nós aqui, não deixemos. Aqui ele começa dizendo assim, ó. Aqui, ó. Aqui ele começa falando o seguinte, ó. Olha, nesta noite Deus fala para todos nós aqui, ou seja, já botando Deus, usando o nome de Deus, que o que ele está falando é de Deus, sabe? Usando indevidamente, falando em nome do Senhor, que é o Senhor que está mandando essa merda aqui. Escute a merda que ele diz que é Deus, escute. Esta noite Deus fala para todos nós aqui, não deixemos de ouvir a santa palavra. Não deixemos de ouvir a santa palavra. Temos que congregar sempre, irmão. Então, aí, temos que congregar sempre. E aqui ele vai citar o nome de um cabra que diz ele que já falava há um tempo atrás. Escute. Temos que congregar sempre. Temos que congregar sempre. Natan falava isso. Natan. É o nosso dever congregar. Dever congregar. Dever congregar. Ele diz que congregar é dever, porque um cabra lá atrás já dizia também que era um dever congregar. Você sabe o que significa isso aqui agora? Esse cabra que ele inventou aqui é mentira. Esse cabra, sabe? Mesmo que ele tenha dissedo, agora, mesmo que o cabra lá tenha dito, algum tempo atrás, é ancião velho, tenha dito que congregar é dever. Sabe por que esses cabras, só porque ele está falando isso aqui agora? É porque isso aqui, meu filho, é que começou a pingar água na caixa d'água. Começou a preocupar esses caras. Primeiro o Salvatore falou que evangelizar é dever. Por que o Salvatore fala isso? Eu já falei aqui no vídeo. É porque eles estão preocupados com duas coisas. Primeiro, é os clientes, porque quanto mais você ser besta, mais tem moeda. Segundo, a igreja fica vazia. Então a preocupação deles é manter o CC besta congregando, e o dever de evangelizar é para manter o CC besta evangelizando para essas duas preocupações. Então, começou, aqui é desespero pela situação crítica, que a água está subindo, está batendo na bunda. Agora ele põe o dever
do CCBista congregar e ouvir a palavra em ato de agradecimento a o CCBista fazer parte da obra, que nem falou o Gás Bianco lá no culto online. Então ali é um lugar nobre, o CCBista tem que ser grato por estar congregado, tem que ser grato por estar ali e ser grato pela salvação, que agora, como não tem mais profetada, eles têm que prometer ao CCBista que o CCBista está salvo. Porque aí não tem como você responsabilizar eles. Aí salvação é depois da morte. Não tem como o CCBista voltar e dizer: "Oi, irmão, você falou que está salvo? Estou me lascando lá no inferno." Não tem como fazer isso. Então, entendeu aqui? É o desespero, meu filho. Então, obriga o CCBista a congregar. Por exemplo, aquele cara lá é porteiro, aquele outro lá é músico, aquele outro lá é da manutenção, aquele outro lá é do banheiro, está preocupado que esses caras começarem a faltar nos cultos. E aí eles vão ter que chegar no cabo e dizer: "Não", aí eles vão ter que chegar em muita gente, é mais difícil, sabe? E aí ele fica falando de cima do púlpito, botando dever em nome de Deus, para o CCBista não parar de congregar, nem que a vida dele lá esteja um inferno. Aqui, meu filho, começou a pingar na caixa d'água, ou seja, sinal de perigo aqui. Aqui é preocupação. Aqui já é perturbação, preocupado com o CCBista começar a parar de congregar. E aqui como é que ele faz? Já eu vou explicar como é que faz, como é que eles fazem. Vou entrar no o príncipe inquire. Continua aqui. Escute. As igrejas se abrem para oferecer a Ele um culto de adoração. Culto de adoração. Para nós honrarmos ao Senhor, para nós apresentarmos a Ele a nossa gratidão. Aqui usa a gratidão, tá na graça, tá sentado naqueles bancos, porque tá sentado naqueles bancos é da graça. Aí usa o pano de fundo, outro pano de fundo, como gratidão para estar ali. Ou seja, não é mais buscar as coisas da vida, mas é como gratidão. É seu dever, o CCBista. Como gratidão, você está ali congregado, louvando e glorificando o nome do Senhor. Mas e as obras, e os milagres, e as promessas, e as obras? E as obras, não vai acontecer mais nada? Não vai acontecer mais nada. Você tem que ir lá, ficar grato. E só. Sabe? Nosso dever congregar sim, como disse o irmão Natan. É o dever congregar sim. Sabe? O dever. Aí põe na cabeça do CCBista ali que ele tem o dever de congregar sim. E isso ele está falando para a igreja em geral. E imagina para aqueles que, se você vê uma palavra lá nas reuniões de porteiro, de operador de som, de irmão de banheiro, aí, meu filho, sabe? Temos a obrigação de fazer isso, irmão. Obrigação de congregar. Não, esses caras é assim. Aí, escute, tudo isso... É nosso dever congregar sim, como disse o irmão Natan. Nós temos a obrigação de fazer isso, irmão. Glória ao nome do Senhor e mostrar a Deus. Aqui é o medo disfarçado de zelo. Vossos capeta em Cristo estão usando o medo disfarçado de zelo. Aliás, usa o zelo para impor medo. E ele, com medo da igreja ficar vazia, de os cultos ficar vazio, e aí não tem como o culto vazio, vai persuadir menos gente para dar dinheiro. Sabe? E aí eles estão com medo disso, e aí obriga, diz que é dever, e usa como argumento a tal da gratidão por estar na graça, por estar ali naqueles bancos. Sabe? Entendeu? Não funciona a coisa? Tudo isso aqui, meu filho, é o desespero batendo. Começou a preocupar. E você sabe que preocupação
Quando a preocupação chega, às vezes, muitos dos casos, a preocupação vem antes do problema. Só o medo que você tem de acontecer tal coisa, você já fica aflito, já fica perturbado. Que nem os reis antigamente, que bastava ter um sonho e ele já mandava trazer todos os magos, todos os videntes da corte para explicar aquele sonho ali, porque ele teve um sonho e o medo que ele tinha de perder a coroa, o trono. Já achava que um exército ia atacar ele, que ele ia morrer, sabe? A preocupação. Foi assim com Nabucodonosor. Os reinos eram, naquele tempo, até hoje, mas naquele tempo era a superstição que reinava. Então o rei tinha um sonho lá, nossa, ele já ficava perturbado. Nossa, que sonho ruim, que é isso? Eu vou perder meu trono, vou perder minha coroa, um rei não vai invadir o meu e vai tomar. E aí ele trazia todos os magos, todos os videntes, todos os astrólogos, todos não sei lá o quê. E aí ia contar o sonho para ele e aí queria uma resposta. Nossa, que sonho é esse aqui? Me conta aí. Porque ele não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer, de preocupado. Tá? Então o ministério já está preocupando, já está ficando preocupado com o desânimo do CCBista. E aí vem com esse negócio aqui de dever de evangelizar, dever de congregar, é dever sim. Você tem que vir para agradecer porque você está na graça e você tem que congregar. Continua aqui. Quando nós o amamos e apresentar a Ele a nossa gratidão, e nós o reverenciarmos com toda a nossa alma pela obra de salvação que Ele operou na nossa vida. Aqui é tudo, é usando um falso zelo para obrigar o CCBista a congregar, quando na verdade ele está preocupado com a igreja vazia e com a clientela. E aí usa a gratidão para forçar o CCBista a congregar. O CCBista que antigamente, que de um ano e pouco para trás, ele ia buscar a palavra, que ele queria portas abertas, que ele queria libertação, que ele queria casar, que ele queria comprar, que ele queria viajar, que ele queria fazer uma festa, que ele queria fazer faculdade, pós-graduação, os negócios dele. E antes ele ia buscar negócios para essa vida, agora não, filho. Agora não. Agora ele tem que ele é obrigado a ir agradecer, ser grato por ele estar na graça, por o Senhor ter perdoado ele os pecados e por o Senhor estar com o nome ali. Então, o nome ali escrito no livro da vida, porque Deus vai salvar ele. Então, agora é por gratidão que ele tem que ir. Ele é obrigado agora. Sabe? Uma superstição jogada na igreja, forçando um CCBista a ser grato. Tem que forçar, tem que criar um dever, uma obrigação, tem que criar um terror para superar, já que não tem mais profecia, já que Deus não vai fazer mais a obra, já que não vai mais mudar o cativeiro, já que não vai mais abrir o portão e não a porta, então tem que arrumar outro jeito de forçar, de botar na cochola do CCBista que é o dever dele congregar, que ele tem a obrigação de estar ali agradecendo. Agora é por agradecimento, não é mais por portas abertas. Entendeu? Tama, safado. Dias, nem imaginava, nem estava pensando nisso, irmão. Alguém mandou uma mensagem para mim, irmão, você tem gravações de palavra para nos enviar? Aqui ele está falando, aqui ele vai falar mal, ele vai criticar o CCBista que ouve palavra em casa. Assim, no grupo de WhatsApp, no YouTube aqui, que tem várias palavras aqui. Então ele vai criticar o CCBista, que às vezes o CCBista pode deixar de congregar para ficar ouvindo a palavra aqui no YouTube. Ele não quer, sabe? A preocupação dele é que, porque o ministério quer o CCBista ali, porque é ali no culto que ele domina o CCBista. E por que ele tem essa preocupação do CCBista ouvir palavra no YouTube? Eu vou lhe explicar.
Trações de palavras aqui, irmãos, nós precisamos também ter cuidado com essas coisas, irmãos. Eu não condeno, irmãos. Eu não condeno porque há casos e casos. Ele diz que não condena quem ouve palavra pelo WhatsApp ou no YouTube. Ele diz que não condena porque há casos e casos. Mas ele não cita os casos que são justificados. Ele cita os casos que interessam a ele, sabe? Pessoa tem alguém tão doente em casa que não pode congregar mais. Quer ouvir essa palavra. E alguém com muito carinho. O cabra lá do Água Rasa, o Codorna lá, ele também fala isso aqui. É tudo preocupado. Esses anciãos ancião pica-boi, ancião carrapateiro. Então eles falam pelas autoridades supremas do filho da puta do Braz. Então, eles ficam fazendo o que o Braz quer. Mostra lembrando que tinha amizade com irmãos de lugares irmãos lá do norte. Aqui está contando um caso. Comunidades ribeirinhas. Uma vez por mês, às vezes não dinheiro, não tem acesso a nada, não tem nada. Não escuta orquestra tocando, nada. Aqui está falando daquelas comunidades lá dos rincões do Brasil, que não tem culto, é uma vez por mês, que não tem orquestra grande, e aí ele está dizendo que pode ser, vai. A dificuldade, mas eles estão ali, mas vocês que estão aqui. E essa irmã às vezes grava algumas palavras. O áudio aqui ficou ruim. Talvez bendito seja Deus. Mas por outro lado, existem irmãos que fizeram a gravação da palavra. Mas por outro lado, o áudio ali deu um branco. Mas ele está dizendo assim, por outro lado, alguns irmãos que fizeram gravação de palavra e põem no YouTube. Isso, a pessoa ouve uma palavra, daqui 2 horas. E aquilo atribui como vício, gravar palavra e pôr no YouTube para ouvir. E aqui ele descarta. Depois do almoço, mesma palavra. Depois de novo outra palavra, é vindo. Gravações. Irmãos, chega uma hora, irmãos, que a internet fica confusa. Isso não é bom, irmãos. Dizendo que a mente fica confusa ouvindo gravação de palavra. Isso é gravação de palavra. Imagina se fosse ou seja, não pode assistir um telejornal, não pode ver novela, não pode ver filme, não pode ouvir música, não pode também ouvir palavra. Entendeu? Que esses caras são. O CCB você não pode fazer nada. Não pode ter rede social mano, sai da internet, irmão. Você faz da internet, irmão. O capeta tá na internet, irmão. Irmão, ouvindo música, ouvindo filme, ouvindo jornal, ouvindo telejornal. Sai, mano, não ouve isso não, essa notícia ruim. E palavra pode ouvir? Não, irmão, palavra que vicia também. E que porra você pode ouvir, você besta? Entendeu? Nada, meu filho. Porque esses caras, eles querem você como um cachorrinho, velho, como um jumento. Se eles preferissem, eles deixavam vocês mudo e surdo. Que a intenção, se o ministério pudesse, ele deixava o CCB mudo e surdo. E botava no cabresto e, sabe? E puxava chegava junto na escola e pronto. Porque você não pode ouvir nada. Não pode assistir televisão. Cuidado com a internet. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com o vídeo no WhatsApp. Cuidado com aquilo. E aí palavra também não pode ouvir. Não. Entendeu? É porque um CCB ele já é gado. Ele só não relincha que nem boi ou jumento, mas ele já é. Ele já é porque ele perdeu o senso crítico de qualquer coisa. Ele não tem mais. Não percebe que esses caras, eles querem subjugar. E aí, se você tem um senso crítico, o mínimo que seja, você vai perceber que esses caras querem dominar você. Que você não pode ouvir nada, agora nem palavra. E por que ele não quer que você ouça a palavra no YouTube, por exemplo? Que é só no YouTube que tem palavra. Palavra é vídeo longo,
30, 40, se bem que agora a palavra está diminuindo, mas 25, 30, 40 minutos ali. Por que ele não quer? Por que o ministério não quer, não gosta que você fique no YouTube ouvindo palavra? É porque a palavra faz mal? Você ouvindo? Não, vou lhe explicar por quê. Então, meus irmãos, é um vício, o hábito de ouvir pregações. Irmão, a palavra de Deus é santa e pura. É santa e pura. A palavra de Deus é revelada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é santa e pura, a palavra de Deus é movida pelo Espírito Santo de Deus. Tudo isso aqui é demonstrando um falso zelo, mas atrás desse falso zelo aqui existe a preocupação. E a preocupação de quê? Não, eu vou contar aqui, calma aí, meu filho. Oportunidade de vir na casa do Senhor. Se você tem oportunidade, venha na casa do Senhor. Venha na casa do Senhor. Ouça a pregação da palavra do Senhor. Venha à casa do Senhor, ouça a pregação da palavra do Senhor, mas na casa do Senhor. Quando aqueles apóstolos, os profetas, muita gente lia os pergaminhos, muita gente lia as cartas dos profetas e se convertia e se instruía pelas cartas dos profetas. Porque, por exemplo, pela carta do profeta, não, dos apóstolos, e pelos pergaminhos dos profetas. Por exemplo, Paulo mandava uma carta, Paulo estava aqui em Roma, Paulo estava onde? Jerusalém. Paulo estava onde? Onde Paulo estava morando? Aí ele mandava uma carta para a Grécia lá. Por isso que Paulo, quando mandava a carta para a Grécia, ele dizia para aquela carta ser lida na igreja, lá onde estava se reunindo. Não necessariamente a igreja, lá onde estava se reunindo. Estava se reunindo aonde? Na casa lá de Tiago? Estava se reunindo aonde? Lá na casa de outro irmão? Então Paulo dizia, olha, não fica com essa carta, não fica só com o conteúdo dessa carta, não seja egoísta. Pega essa carta e leia na igreja. O que você entendeu sobre essa carta aqui, repassa na igreja, compartilha essa carta na igreja, compartilha o conteúdo dessa carta na igreja. Então Paulo mandava uma carta para Tiago e dizia, Tiago, entende essa carta? Compartilha o conteúdo desta carta onde vocês estão se reunindo. Você vai compartilhar com sua esposa, com seus filhos, com sua mãe, com sua sogra, com seus... tiver um hebreu ali do lado, mas onde você estiver se reunindo e onde você for, repassa, compartilha o conteúdo dessa carta. Sabe? Hoje o ministério não quer que você faça isso. Ele acha que não vale, por exemplo, uma palavra que eu falo aqui, para o ministério não serve. Para o ministério é heresia. Por que ele faz isso? É porque a palavra aqui que eu falo é heresia? Não, viu? Porque a preocupação dele é outra. É porque a mamata deles estão acabando. Sabe? Então, os pergaminhos, as mensagens dos profetas foi pergaminho. As mensagens dos apóstolos foram por carta. Não interessa. O importante é que a palavra que você ouça seja verdadeira, seja de Deus. Não é na porra do templo que a palavra vale, não, meu filho. A palavra, o que importa da palavra de Deus não é como ela é passada, é se ela é de Deus. O que faz efeito é se ela é de Deus, se ela é do Senhor Jesus, se ela é enviada dos céus. Não interessa por qual vai ser o veículo de comunicação. Se é pelo WhatsApp, se é pelo Messenger, se é no telefone, se é aqui no YouTube, se é um vídeo aqui que eu faço. O importante é se a palavra é realmente de Deus. Não interessa o veículo de comunicação. Naquele tempo, o veículo de comunicação era o quê? Era o pergaminho. O Senhor mandou o profeta escrever. O Isaías aponta num livro. O Miqueias aponta num livro. O fulano tal aponta aí no livro. Deixa escrito aí para a posterioridade. Paulo, escreve aí a carta. Guarda a carta aí, a carta vai ficar na Bíblia. Paulo às vezes nem sabia que a carta ia virar Bíblia. Sabe? Ia virar um negócio só.
importante, meu filho, não é o veículo de comunicação. O importante é se a palavra é de Deus. A palavra só faz efeito se ela for de Deus. Se ela não for de Deus, na porra, naquela bosta ali de púlpito, não vai fazer efeito nenhum. Esses picareta estão aí há 100 anos falando merda e profetizando tudo, caiu tudo por terra. Não é a merda da tribuna, do púlpito. Não. A palavra de Deus não faz efeito na boca de um picareta. A palavra faz efeito se for até na boca do jumento. Sabe? Então esse cara aqui, ele fica com essa conversa vagabunda. Quando a preocupação dele, eu vou dizer aqui o que é. E vou dizer aqui como é que funciona. Por que ele está preocupado? Por que o ministério vai ficar preocupado com a frequência do CCBista no culto? Pelo seu Espírito Santo, você pode andar, você pode caminhar, você pode dirigir, Você pode andar, você pode dirigir, você pode se movimentar, então você tem condição, então vem para o culto. Para não ficar, que a preocupação dele aqui é que o CCBista fique no YouTube ouvindo palavra e não vá no culto. E por quê? Vou lhe contar. Você tem saúde. Você tem saúde. E mesmo às vezes que nós temos uma dificuldade, um problema da nossa saúde, mas é possível nós virmos até a casa do Senhor. Venha até a casa do Senhor. Quer ouvir outra palavra? Congrega amanhã outra vez. Espera a revelação da palavra do Senhor. Mas eu quero outra. Congrega no domingo. Vai ouvir a palavra do Senhor novamente, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quantas vezes, irmão, ouve essa palavra. Quando uma gravação, a gente vai ver aqui aula 30, 40 minutos, a gente tenta ouvir e nem consegue. Recebi um dia um convite para mim ingressar no grupo. Mas o que eu conheço? É grupo para ouvir a palavra, grupo de pregações de palavras, grupo de gravações de palavras. Não quero. Ele diz que recebe, inventando aqui em casa, que irmão manda para ele de grupo de pregações, de grupo no WhatsApp que tem palavra. O pessoal grava e manda para o administrador do grupo lá a palavra dos cultos, tal. Aí ele está dizendo aqui que recebe, não quero palavra não. Aqui é incentivando o CCBista a não ouvir palavra que vem pelo WhatsApp. Sabe? O cara, a preocupação do cara, velho. Os caras já estão com o cu na mão, preocupado com a frequência do CCBista na igreja. Eu gosto disso. Aí diz que ele recebe, irmão manda para ele de gravação de culto, de palavra, ele fala, não, irmão, por favor, eu quero não. Mas irmão, não, irmão, eu quero não. Você é desprezando palavras, supostas palavras que ele fala que recebe. Isso aqui é um zelo mentiroso, sabe? Quando a preocupação dele a preocupação dele, eu posso congregar sim. Eu tenho o privilégio de estar na casa do Senhor, irmãos. Eu tenho o privilégio de estar na casa do Senhor. O que foi que o Gás Bianco lá falou lá no culto online? Que está ali é uma honra, que é uma glória, é um lugar honroso. É a mesma coisa, esses caras são a mesma coisa. Então, é privilégio estar na casa do Senhor. Os caras já estão preocupados. O privilégio estar na casa do Senhor. Forçando, botando na cabeça do CCBista. Agora eles querem tirar as promessas e querem botar o privilégio de estar na casa do Senhor como uma coisa que o CCBista precisa buscar. Não é mais buscar palavra para fazer isso, para fazer aquilo, para ser abençoado. Não. Eles querem botar que o CCBista, aqui é um privilégio você estar aqui, então venha para cá, você é obrigado a vir para cá, você é privilegiado estar aqui. Cara, eles querem trocar agora, sabe? Não, passaram quase um século só dando profetada. Irmão, vem buscar a palavra aqui. Para tudo que você for fazer, vem buscar a palavra aqui. Agora, esquece isso aí. Agora,
é privilégio estar na casa do Senhor. Agora você tem o dever de estar na casa do Senhor. Não, é mole. E eles acham que vai conseguir. Não, eles acham que vai conseguir. É que esses caras do ministério, eles são tão soberbos, eles são tão prepotentes, tão arrogantes, que eles acham que faz tudo com a maldita língua deles. Como eles fizeram um concerto com o caralho, com o capeta, então eles acham que pode tudo. Que pode, sim, sabe, fazer e acontecer com a maldita mentira deles. Um concerto com a mentira de que falou lá o profeta Isaías. Então eles acham que pode fazer tudo isso e vai continuar numa boa aí, enchendo o cofre de coleta e viajando para cima e para baixo em missão da tal obra. Eles não sabem o que vem por aí. Eu sei. Quer dizer... Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, a revelação maravilhosa, os sonhos dele falam maravilhosos. Tomara a Deus que nós tenhamos isso também. Mas, irmão, Deus não precisa de se usar estes meios. Se Ele quiser, Ele faz. Deus não precisa de usar esses... Por que esses caras fazem isso? Vou lhe explicar aqui por quê, qual é a preocupação deles. Quando está escrito aqui, o príncipe inquire, o que acontece? Por que a preocupação que o ministério tem daqueles é a mesma preocupação da crítica? Então, se o ministério tem um irmão lá, por exemplo, que é músico, vou lhe explicar aqui. Tem um exemplo, vou lhe explicar aqui o que significa o príncipe inquire. Esse cara é um príncipe, de que a Bíblia fala, a Bíblia nomeia ele, classifica ele como um príncipe. Ele é um ancião pica-boi, um ancião carrapateiro. A Bíblia chama ele de príncipe. O ministério, ele é um ancião de uma região, de uma igreja. Aí aquele irmão lá, músico, digamos que ele tenha carro, digamos que ele tenha emprego. Aquele irmão lá é músico. Aí aquele irmão começa a faltar no culto, sabe? Começa a faltar no culto. Aí o ministério, lá em cima da tribuna, ele percebe que, irmão fulano não veio de novo. E aí ele falta no culto. Aí, e falta outro. E falta outro. Aí o que o ministério faz? Ele vai inquirir por que aquele irmão, o ministério não vai lá na casa dele. Não. Ele pergunta, que é aqui o inquire, ele pergunta a outro irmão, puxa saco ali dele, vai ver que é porteiro, vai ver que... Sim, um puxa saco dele ali da comum. Aí vai perguntar, irmão, você sabe por que aquele irmão lá está faltando no culto, né? Ou pergunta encarregado, ou instrutor, enfim, um puxa saco dele. Aí o ancião pergunta, o cooperador de jovem, aí pergunta, por que aquele irmão está faltando muito? Ele é músico. Aí o que acontece? Aquele puxa saco do ministério vai lá, fazer uma visita, disfarçado de visita. Ele vai lá inquirir aquele irmão que está faltando no culto. Ele não está doente, sabe? Ele não está doente, viram ele lá na cidade e tal, ele não está doente, por que ele está congregando pouco? Aí o lambibota, o puxa-saco, vai lá e faz uma visita disfarçada para saber do que está acontecendo com ele. Aí quando chega lá, aquele irmão lá fala o seguinte, irmão, sumiu, tá sumindo, tá? Irmão, não precisa. Aí o músico lá fala, irmão, não precisa congregar não, não preciso congregar, você tem palavra ali, eu escuto palavra no WhatsApp, escuto palavra no YouTube, não congrega, não precisa congregar todo dia no culto da comum, não. Aí ele começa com essas conversas de não precisa congregar todo dia na comum. Isso, meu filho, isso isso é péssimo para o ministério. Por que o ministério detesta isso? Não gosta disso? É que nem a crítica. Esse tipo de coisa é que nem um crítico do ministério. E por que o ministério... Aí o ministério sabe dessa, aí no culto fala isso aqui. Isso aqui que ele está pregando aqui é porque ele já sabe que tem irmão ali que está faltando no culto e anda dizendo por aí que não precisa congregar não todo culto da comum. Qual é o medo desse cara? É por isso que ele já está pregando isso, porque já sabe
dos acontecimentos. Qual é o medo do ministério? É que essa ideia se dissemine, prolifere no meio de outros músicos, no meio de outros irmãos. Aí muita gente começa a faltar. É assim que funciona, meu filho. Entendeu? Aí esse músico conversa com outro músico, aí, não, pensei esse negócio, esses irmãos do ministério aí fica dizendo que a gente tem que congregar todo dia na comuna. Não, isso aí não tem base bíblica, não. Aí o outro irmão fala, na verdade, eu acho que é isso mesmo, mas eu não vou congregar também, não. E aí, sabe, esse negócio começa a proliferar. Para o ministério denomina isso, sabe como o quê? É como uma laranja podre, ou uma batata podre, e infesta todo o saco. É igual a crítica, meu filho. Por isso essa preocupação desse cara. Aqui ele está pregando assim, é porque já está acontecendo isso. Quando ele prega isso, é porque já está acontecendo isso. Aí, ele medo que essa ideia desse músico, de não precisar congregar todo culto, todo dia, é que já está infestando, já está convencendo outros a ser besta, de também não ir congregar. E aí isso é um medo deles. Vai que essa ideia pega. Aí daqui a pouco esse CCB vai para outro bairro, e aí conta para um irmão de outro bairro, aí o irmão de outro bairro começa a acreditar nisso. Sabe o que é isso mesmo? Sabe que isso mesmo está certo? Esse negócio de congregar todo dia, você não precisa não, rapaz. Tá cheio de palavras ali no YouTube. Tá cheio de testemunho aqui no YouTube. Por que esse negócio de congregar todo dia? Não precisa não. Aí começa a faltar também. Aí o ministério está preocupado com isso. É a disseminação da ideia. Sabe? Como ele quer dinheiro e quer plateia, e aí ele fica preocupado. Daqui a pouco, 30% da igreja já aderiu à ideia do músico lá de não precisar congregar mais. É essa a preocupação, é esse o medo. Só como a situação hoje está começando a ficar crítica, ele não tem como mudar. Porque o CC besta não vai por diversos motivos. Enfermidade, problema financeiro, desânimo mesmo, tristeza, problema de todo lado está problema, e a própria preocupação, e não vê motivo para estar congregado, porque é o blá 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 de sempre, e não sai nada, e é só conversa fiada. Aí o CCB está começando a ficar aborrecido mesmo, aí não vai congregar. Mas o ministério ele se espinha para impor sua vontade. É por isso que a palavra aqui fala: as suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire. Isso aqui é isso aqui. Sabe? É igual a crítica. Por isso que o ministério detesta um crítico, um irmão crítico lá na comum dele. Porque ele tem medo que dissemine a coisa. Só que nos tempos bons, a crítica era sufocada, porque o CCB estava indo relativamente bem, a obra estava prosperando. Só que agora, esse negócio vem de Deus, sabe? Essa decadência, tristeza, pranto, choro, problema, tempo de perder, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de estar calado, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de morte, tempo de pranto, de choro. Então o CCB só vai parar de congregar, vai desanimar. E aí o ministério vai lá se espernear com essa conversa vagabunda de dever e de obrigação de estar no culto. Então, entendeu como funciona assim? Aí, aquele que foi visitar o músico traz o relatório para ele. E aí, olha, não está doente não, tá bom. É que ele fala que não precisa congregar todo culto, na comum, todo dia. Aí o ministério prepara uma palavra lá e vem com essa aqui. Isso aqui já é reflexo do que já está acontecendo. Entendeu? Capite? Estou falando com você. Será que você não pode congregar, ouvir, pedir a palavra de Deus? Em palavra. Se você tem a luz da palavra que te guia todos os dias. Se você tem a luz da palavra que te guia todos os dias. Bicho mentiroso, né? Porque ele quer que o CCBista congregue para supostamente buscar
a palavra que todo dia. Só que na Bíblia, o que é realmente a Bíblia diz? O foco, na Bíblia o foco é viver os mandamentos. Amar o próximo, praticar a justiça, ser luz no mundo. Ser luz no mundo quer dizer você ser diferente do que o mundo faz, do que o mundo fala, do que o mundo procede. Então, você ser luz no mundo. Congregação. É proibido ser na congregação desde que o Senhor mandou fazer aquele templo ali? Não, meu filho. Se ela ensinar a Bíblia, não tem problema. Mas ser crente não é congregar. Ser crente é praticar os mandamentos, o amor ao próximo, praticar a justiça e ser luz do mundo. Isso é que é ser crente. Não é estar num templo. Mas eles concentraram tudo no templo porque eles ganham indiretamente. Indiretamente eles ganham o ser besta no culto. Que lá dá coleta, e lá na coleta eles vão administrar a coleta. Sabe administrar a coleta? Eu estou administrando a coleta. Está todo mundo querendo administrar a coleta. Todo mundo quer administrar essa coleta. Entendeu? Ganha indiretamente. Então, não é imposição você congregar. Não existe na Bíblia imposição de você congregar. Quando o Salmo, como Paulo falou de congregar, aqui em Hebreus 10, 25, que Paulo falou, quem escreveu Hebreus falou, não deixando a nossa congregação. Quando o hebreu aqui fala, aos hebreus aqui, fala não deixando a nossa congregação, aqui o contexto é aqueles que estavam sendo perseguidos, aqueles que estavam enfrentando dificuldades, não desistirem da fé. Não é congregar. Não existia congregar. Não tinha templo em toda esquina lá na Grécia Antiga, lá na Ásia. Então, quando Paulo diz, olha, não deixando a nossa congregação é em Cristo. Isso aqui é o sentido de Hebreus 10, 25. A nossa congregação em Cristo. A nossa congregação no amor ao próximo. Em praticar o que o Senhor Jesus mandou praticar. Em praticar os mandamentos. Amar um próximo como a ti mesmo. Aqui é o congregar em Cristo. Não congregar na porcaria de um templo, rapaz. Isso é o que diz o Hebreus. Sabe? E aqui o congregar aqui. Em Atos 2 mostra que os primeiros cristãos queriam estar juntos. Que nem lá, Dorca, lá na cidade lá de... Ali, esqueci o nome da cidade. Ali às margens do Mediterrâneo. Esqueci o nome da cidade. Ali perto de Tiro e de Sidom, que hoje é Líbano. Aqui, como lá na comunhão de bens. Isto é o que está congregado. Sabe? Mesmo você estando na Grécia, lá na Macedônia, que nem o irmão lá falou, Paulo, passa a Macedônia. Ou seja, aí Paulo começou. Então estava todo mundo congregado ali, mesmo morando distante, mas estavam congregados na mesma comunhão. Quando um lá na Macedônia tinha falta de alguma coisa, quem estava ali no Líbano ia ou mandava suprir a necessidade do outro lá. Isso é congregação. Então o Hebreus diz isso, não deixando a nossa congregação. É isso que se refere. Não é estar na merda de um templo. Agora esses caras corruptos, corrompe a Bíblia, adultera a Escritura para benefício próprio. É a corrupção do coração. E aí, como agora está chegando no fim do precipício, para frente é o precipício, para trás é a vergonha e a desonra. E é por isso que eles estão se esperneando no púlpito. Pegou a visão do cavaleiro? Em Mateus 27, está aqui, diz que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. Não há linha que diga congregar 3 vezes por semana é salvação de ninguém. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é para não deixar essa congregação, essa doutrina, esses mandamentos. Essa congregação que a Bíblia fala. Não porra de você congregar 3 vezes por semana. Ou 4 se tiver, ou 5 se tiver um carguinho na igreja. É ensaiozinho de merda. É ensaio técnico de bosta. É reuniãozinha de merda pra cima e pra baixo. Essas porcaria que não serve pra merda nenhuma.
sabe? Não deixar nossa congregação é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, praticando esses 2 mandamentos, que deriva todo o resto. E essa é a congregação que não se pode deixar. O resto é conversa vagabunda. Sabe? Essa é a real, meu filho. A real. Fazia direito de levar para o céu. Mas a gente ouve tantas palavras e a gente não vai conseguir guardar todas as palavras que ouve, não tem importância. É como a comida que a gente come, irmãos. A gente come arroz e feijão. Quem está aqui? Quem segue o canal do Cavaleiro aqui, bem intencionado, que é salvação, vai perceber que a fé, ela é vivida fora dos templos. Eu já cansei de falar isso aqui. Não canso não. Vai perceber, já entendeu, que a fé é vivida fora dos templos e não na merda dos templos. Vivida com sinceridade e verdade. Sabe? Aí o sistema todo balança quando você está dentro e diz que e fala esse tipo de verdade aqui. E aí o ministério cai matando você. Igual o músico lá. Não precisa congregar não. Tudo. Aí o ministério vai logo perguntar por quê, para saber as suas ideias. E aí, meu filho, ele vem com essa aqui. Porque quando se você perceber, se um CCBista percebesse que a fé pode ser vivida fora do templo, aí o sistema cai. Porque aí perde a credibilidade do sistema macabro. Ah, é? Então posso viver? Pode sim, meu. Aí no tempo dos profetas não tinha crente? Só tinha no tempo de Salomão. Tinha algum outro tempo? Não, só tinha o tempo de Salomão. E além do mais, o pessoal ia no tempo de Salomão fazer o sacrifício pelos pecados. Não era buscar merda de palavra. Não, você ia no templo fazer o sacrifício pelos pecados. Aqueles pecados, se bem que você recebesse, não ia. Economizava no pombo, economizava no cabrito, no cordeirinho, no bezerro, porque CCBista não tem pecado, né? CCBista, se fosse naquele tempo, CCBista, não tem pecado não, só tem falta aqui. Tem algum sacrifício aí, um pombo por falhas? Então o pessoal ia no templo, uma vez, fazer sacrifício por pecado, não era buscar merda de palavra não. Davi e Salomão nunca foram no templo buscar merda de palavra não, para alguma coisa. Porque tinha a escritura é uma instrução de vida, tanto para a parte material e muito mais para a parte espiritual, paralela. A escritura é instrução. Existiam os homens de Deus para instruções mais graves, decisões mais complexas e perigosas. Aí o Senhor via que você precisava de uma sabedoria mais suprema para sair daquela complexidade. Tá? Mas buscar merda de palavra? Não, ninguém tinha. No tempo dos apóstolos também não tinha merda de buscar palavra, não. Aquelas cartas que Paulo falou lidas na igreja, não era buscar, ninguém ia na igreja buscar palavra. Essa porra de buscar palavra, essa picaretagem do Braz. É um filho da puta do Braz que inventou essa merda. De buscar palavra. Sabe? Todo dia, quantos filhos de arroz eu comi de 6 meses para cá, eu faço sem ideia. Mas eles me sustentaram. Eles me deram força, eles me deram vida. Você entende? O nome do Senhor, eu estou aqui, com vida, com saúde. Assim é a palavra de Deus, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aí fica usando o nome de Deus para essa picaretagem, está cravando a própria cova, está botando enxofre no próprio fogo que vai arder nele mesmo. Então fica criando uma chantagem, fica criando obrigações, medos, chantagens emocional, terror, para forçar o CCBista congregar, dizendo que se o CCBista congregar, está agradando a Deus. Está nada. É uma religião vazia. É um culto vazio. É um culto de mentira. No tempo determinado que chegou,
pau no rabo dos vossos capeta em Cristo. Cego guiando cego. Aí, meu filho, só ficar em cima do monte vendo a bagaceira lá embaixo, a fumaça subir e os pecadores ardendo, sabe? Na fornalha. Sabe? Cara, pegou a visão aqui do cavaleiro? Direito suas veredas, vê se aprende, porque sei não, hein? Até mais, hein?